Fala pessoal, eu sou Cadu Santiago, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do SketchBay. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode fazer um painel ripado de madeira realista sem plugin, cara, só com V-Ray, liberdade total. Vamos lá. Então vamos lá, vamos começar criando o painel. Eu sempre faço uma base antes, tá? Para receber as ripas, como é feito mesmo na marcenaria, tá? Vamos levar até o final. Vou criar essa base aqui com 15 milímetros, certo? Na verdade, na marcenaria ainda teria um espaço, né, entre o painel e a parede, onde ficaria o sistema de encaixe do painel, mas aqui pra gente não tem necessidade, tá? Então, com a base pronta, agora eu posso fazer as ripas. Eu vou criar uma ripa primeiro, nas medidas de 2 por 2. Tem 3,5 de altura. Vamos lá, 2 por 3,5. E com a profundidade também de 2 centímetros, certo? Vou criar um grupo para essa ripa, que é importante, tá? Para a gente conseguir randomizar lá no V-Ray, no material. É importante que o objeto esteja agrupado, certo? Mas eu gosto também de deixar como componente, então eu também vou criar um componente para a ripa, para se caso eu precisar alterar, né, alguma coisa futuramente, a alteração seja feita em todas as outras ripas, certo? Vou colocar aqui, ó, ripa madeira. Ripa painel, na verdade. Pronto. E agora eu posso distribuir essas ripas no painel. Eu vou usar também um espaçamento de 2 centímetros entre elas. Eu vou fazer um grupo, né, para as ripas não ficarem soltas aqui no projeto, tá? E vou continuar distribuindo. Aqui a gente pode usar também a ferramenta de multiplicação do SketchUp. Eu estou utilizando aqui a ferramenta de mover, né, para fazer a cópia. Então a ferramenta de mover, M, clico Ctrl, vai aparecer o maisinho ali, certo? E agora eu posso clicar e fazer uma cópia. Feito uma cópia, em seguida você já clica no X e na quantidade de vezes, ele vai aparecer aqui, ó, e na quantidade de vezes que você quer multiplicar esse objeto, certo? Eu vou chutar aqui um valor, vamos lá, 100. E ele já vai fazer, né, 100 cópias para a gente desse objeto, tá? Talvez tenha sido muito, né? Não foi tanto não, vamos lá. Vou só apagar aqui as que passaram, ó. Beleza. Painel modelado, então, agora a gente vai criar o material de madeira, tá? Para aplicar no painel. Vou clicar com o botão direito aqui, criar um material genérico, certo? Vou renomear para madeira ripado. E vou adicionar os mapas aqui nos seus devidos locais, tá? Diffuse. Eu tenho também aqui um mapa de Reflect. E por último aqui o mapa de Bump. Normal, né? Normal Map, a gente tem que mudar aqui o Mode para Normal Map, né? E também aqui a função para deixar a imagem clara, certo? Beleza, vou fazer aqui algumas configurações, por exemplo, na reflexão. Essa madeira é fosca, tá? Então eu vou utilizar um Glossiness de 0.65, certo? E também vou aplicar o nome aqui para deixar o mapa de Reflect mais claro, para a gente ter um pouquinho mais de reflexo aqui nessa madeira. Beleza, agora eu vou aplicar esse material aqui no nosso painel. Vou aplicar no painel do fundo, tá? E também nas ripas. Ela está um pouco pequena, né? Então eu vou ajustar, né, o tamanho dessa textura. Aqui na tray mesmo do SketchUp, o material já está selecionado, tá? Então eu posso vir aqui em materiais, edit, e aumentar o tamanho da textura. Vou colocar o valor de 1000, que acho que vai ser suficiente. Beleza, eu vou iniciar o interativo para a gente ver como está ficando esse material. Bom, o material está ok, mas reparem que ele fica repetido em todas as ripas, né? Até mesmo porque elas estão em componentes também. E isso é exatamente o que a gente não quer, tá? Então a gente vai voltar no material do V-Ray, porque é no material que a gente vai fazer a randomização dessa textura. E a gente vai tirar essa repetição, beleza? Então no material da madeira, eu vou acessar o Diffuse, e aqui embaixo em Texture Placement,
eu vou mudar o type aqui para mapping source. E no UV placement eu vou adicionar o UVW placement. Aqui a gente também tem todas as opções de mapeamento do canal UV, tá? Repeat, Offset, Rotate. Então, se você precisar aumentar ou rotacionar a textura, é da mesma forma, certo? E além disso, a gente ganha aqui várias opções de randomização para a textura. Nós temos aqui alguns parâmetros que o V-Ray vai utilizar para randomizar a textura, tá? Mas o que vai funcionar para a gente aqui nesse caso é o Render ID. Então eu posso marcar o Render ID, dessa forma o V-Ray vai utilizar os IDs que ele cria, né, para cada objeto da cena para distribuir essas texturas e fazer a randomização. E logo abaixo aqui nós temos as faixas, os intervalos, né, de deslocamento dessa textura. O Offset, que vai controlar o deslocamento da textura na horizontal, e o V-Offset, que vai controlar o deslocamento na vertical. Beleza? Então aqui nós vamos deixar esse valor de 0 a 1 para o V-Ray utilizar toda a textura para fazer a randomização. Basicamente vai funcionar dessa forma. Vou tornar única só para dar o exemplo para vocês. Por exemplo, nessa ripa, ele está utilizando essa parte da textura. Já na próxima ripa, ele vai utilizar uma outra parte da textura. E na próxima ripa, ele vai utilizar uma outra parte diferente também da textura. Tá? E dessa forma ele vai deixar o nosso painel todo randomizado, certo? De forma aleatória. Então é bem simples. E em seguida nós temos também a rotação. Aqui ele está definindo um intervalo de 0 a 360. Isso significa que ele vai rotacionar nossa textura entre 0 e 360 graus de forma aleatória. E tem os steps também, que são os passos que esse deslocamento vai acontecer. Vou deixar aleatório só para mostrar para vocês. Reparem que a nossa textura está sendo rotacionada também, tá? Se eu colocar, por exemplo, que eu quero 4 passos, ele vai pegar esses 4 passos e dividir por 360. No caso, vai dar 90 graus. Então, a rotação vai acontecer de 90 em 90 graus, certo? Se eu colocar 5 passos, ele vai fazer essa divisão e a rotação vai acontecer de 72 e 72 graus, certo? Ó, vamos deixar 4 aqui e testar. Reparem que agora a gente só tem a rotação de 90 em 90 graus. Portanto, 90, né, ângulo reto, depois mais 90, 180, depois 270, ângulo reto de novo e 360, certo? Mas aqui eu não quero rotacionar, então eu vou deixar esse valor de 360 em 0, beleza? Vou tirar aqui os passos também. Então, dessa forma, a gente vai ter uma variação no deslocamento da textura na vertical e na horizontal para fazer a randomização do painel, certo? Vamos fazer o teste aqui. Pronto, agora o painel sem repetição nenhuma, com as ripas randomizadas pelo V-Ray. Agora, se você precisar criar uma variação também da tonalidade da madeira, tem uma forma muito legal também de fazer aqui no V-Ray sem precisar criar outro material. Tá? Então vamos voltar aqui no material da madeira. A gente já tem a randomização de posicionamento, né? Aqui no Diffuse eu vou adicionar um novo mapa. Então eu clico com o botão direito e vou utilizar a opção Wrap In para ele manter a textura que a gente já tem, certo? Então com a opção Wrap In eu vou adicionar o Multisub. E ele já realocou a textura que a gente tinha no material. O Multisub ele nos permite distribuir várias texturas para vários objetos através de um único material, tá? Então aqui no GetID eu vou mudar a forma como ele vai distribuir essas texturas para Random. E aqui a gente tem as mesmas opções de randomização que a gente viu lá no VW Placement. Então eu também vou marcar By Render ID, certo? E aqui embaixo nós temos algumas opções de randomização. O Hue, que é a matiz, né, a tonalidade da madeira, saturação e gama, tá? E tudo o que a gente precisa fazer aqui é definir o valor da variação. Por exemplo, aqui a tonalidade, a gente percebe que ele vai mudando a tonalidade da madeira e vai ter uma variação, tá? E quanto maior esse valor, mais intenso também vai ser a variação, certo? Vamos testar então no nosso painel.
O Hue, como é a matiz da nossa textura, eu acredito que não vai ser interessante a gente ter essa variação. Ele vai adicionar outras cores, né, que fogem um pouquinho da tonalidade da madeira. Então eu vou deixar esse valor zerado, tá? Então eu posso adicionar aqui um pouquinho de variação de saturação. Já temos uma sutil diferença, né, entre as ripas, e posso adicionar também um pouquinho de gama para realçar um pouquinho mais essa variação. Eu quero um pouco mais sutil, então eu vou diminuir esse valor. Vamos deixar em 0.02. Beleza, agora sim acho que já está legal essa variação. E para dar um toque final aqui no nosso painel, para deixar ele completamente realista, a gente pode adicionar, criar, né, cantos arredondados, tá? Também sem usar plugin, só pelo V-Ray aqui, ó. Então eu vou adicionar um mapa de edges no bump do nosso material. Aqui, como eu já estou usando o bump para o mapa de normal, eu vou adicionar um novo bump aqui em cima, tá? E nesse novo bump, eu vou mudar aqui o mode para Local Space Bump e adicionar uma textura, né, um mapa de edges. Esse mapa de edges vai criar um round corner para a gente, né, os cantos arredondados nos objetos, tá? Aqui eu vou definir a largura desse arredondamento, vou colocar 0,06. Beleza, agora sim nosso painel está pronto, vou trocar de cena e vamos ver como ficou. Tá aí nosso painel ripado realista, com variação de mapeamento, com variação de tonalidade e com cantos arredondados, tudo feito pelo V-Ray. Lembrando que esse tutorial só funciona se você se inscrever no canal, caso contrário, é Bugsplat na certa, irmão. Então se inscreva aí, deixe seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, isso é muito importante pra gente. E comente o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida ou sugestão, que a gente tenta sempre responder a todos. Tá? Então é isso, grande abraço e até a próxima!